Ora bom, muito bom dia a todos e muito bom dia desde já aos nossos oradores de hoje. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento das Juntas de Freguesia do Futuro, portanto aqui um evento completamente dedicado às Juntas de Freguesia, algo que já fazia falta e que tinha sido aqui requisitado bastante nos últimos tempos. O meu nome é Horácio Alves e eu vou ser o moderador da nossa sessão de hoje. Este é um evento que se insere na Wire Academy. A Wire Academy é a forma de retribuição da Wire Maze e é assente aqui, sobretudo, em 3 pilares. Portanto, o networking, aqui a promoção do debate, e que hoje vamos ter com certeza, e também a partilha de experiências, que acaba por ser um dos pilares mais fortes que nós temos. Eu queria deixar desde já e inicialmente alguns agradecimentos, nomeadamente à Câmara Municipal de Valongo, por nos dar a oportunidade de integrarmos esta cédula, portanto, a Semana Europeia da Democracia Local. Não é bem uma semana, são quase 2 meses, mas cá estamos e muito obrigado por isso à Câmara Municipal. E agradecer também aos nossos oradores que passo a apresentar, portanto, à minha esquerda, Pedro Brás, da União de Freguesias de Massamã e Montabrão, João Prata, da Junta de Freguesia da Guarda, e temos também connosco Tiago Manhã, da União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Este é o último painel de um conjunto de 3 painéis destes Juntas de Freguesia do Futuro, em que os temas foram a comunicação, a transparência e hoje temos a participação. E na minha opinião faz todo sentido que este seja o último painel. Isto porque nós tivemos no último Autarquias do Futuro um outro evento da Wire Maze em que contamos com a participação aqui do Pedro Brás à minha esquerda, em que ele nos trouxe um conceito que na altura nos dizia que participação é transparência. Tivemos também ontem a participação da doutora Celine e do doutor Ricardo, em que trouxemos aqui o conceito de que transparência é proximidade. E no primeiro dia, com a moderação aqui do meu colega Marcos Vaz, tivemos aqui a participação do doutor Diamantino e de Miguel Oliveira, em que nos diziam que proximidade é comunicação. E, portanto, creio que temos aqui um consenso, que é, não existe qualquer um destes pilares, e é impossível termos qualquer um destes pilares de forma isolada, e eles estão aqui completamente interligados. Portanto, eu diria que participação é proximidade, participação é transparência e participação é comunicar. E hoje participamos todos, e portanto, de forma a que possamos todos participar, eu relembro que podem colocar as vossas questões no chat a qualquer altura. Hoje a ordem dos trabalhos, vamos ter aqui inicialmente uma apresentação de cada um dos oradores de cerca de 15 minutos e após estas participações vamos ter um período de discussão, de debate, onde vamos ter aqui algumas questões e espero que o público seja generoso nestas questões e que seja participativo. Sem grandes delongas, eu passo então para a participação de Pedro Brás. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite ao Armais para estar aqui em mais um evento e sublinhar a importância deste tipo de iniciativas e também cumprimentar os meus colegas de painel. Isto é uma vantagem ser o primeiro, não é? Porque tendo no painel um ex-candidato a Presidente da República, isto fica muito mais difícil para mim e para o João e, portanto, o ser o último é uma vantagem para mim e para o João, acho eu, mas de todo o modo é sempre importante podermos estar num momento de partilha e estarmos, acima de tudo, ativos. Não é? E essa é a principal razão e a partir desta questão da atividade lançava aqui a minha pequena apresentação. Eu vou tentar colocar aqui o micro para ser mais fácil, mas acho que assim é perceptível, se não for, Sim. Digam. Bom, no fundo, o desafio hoje é falarmos de que é participação e para nós participação não faz sentido se ela não for integrada num conjunto de coisas. E por isso criámos e começámos a criar a roda de participação. Mas vamos ao início, vamos à palavra participação. E a palavra participação, se este botão do meio, como foi-me indicado, funcionar, se não, se derem um toque. Experimenta agora. Já está. A palavra participação, se nós olharmos e se quisermos brincar um bocadinho com a palavra, ela tem party e tem
a ação. Mas, no fundo, o que queremos é que a participação seja uma festa, seja uma parte onde todos nós possamos estar envolvidos, onde a comunidade está envolvida naquilo que é a melhoria do seu território, onde os atores políticos estão envolvidos no estímulo e no desenvolvimento de iniciativas que congreguem diferentes visões e, portanto, no fundo, que possamos também, a partir da palavra participação, fazermos uma grande festa naquilo que é o pensamento coletivo dos territórios e naquilo que é a ação que se pretende desenvolver. E, portanto, para nós, participação é uma parte que queremos sempre dinamizar. E nessa perspectiva, e como disse há pouco ao início, criámos a roda da participação. Esta roda visa ter aqui uma visão integrada e geracional. Nós temos nos nossos mais jovens uma iniciativa que são os mini-presidentes, em que simulamos reuniões públicas de junta, em que durante 2, 3 meses trabalhamos com as escolas, em que lançamos temas e trabalhamos com as escolas para que sejam os alunos de primeiro ciclo e agora mais recentemente de segundo ciclo também a pensarem no território, a darem o seu contributo, a darem as suas propostas. E para ter uma ideia, nas 6 edições de primeiro ciclo que já fizemos, tivemos mais de 4.000 alunos envolvidos neste projeto, 129 propostas, 129 festas que os nossos mais pequenos, esta foi a primeira edição, vê-se logo que eu estava ali ainda com ar juvenil, quase da idade da Matilde e acho que da Carolina, já não me recordo o nome dela, mas já tivemos a oportunidade dessas 129 propostas executar 71 dessas propostas e a proposta mais visível, que é aquela que, enfim, toda a comunidade acaba por beneficiar, é um projeto de vigilância e contexto escolar, em que no fundo nós temos vigilantes à porta das escolas que ajudam no processo de entrada e saída dos nossos alunos de primeiro ciclo e, portanto, acabam por ser até os avós a inscreverem-se para serem os vigilantes e, portanto, fazem um 2 em 1, não é? Vigiam os netos e ajudam os colegas que ali estão. No segundo ciclo já tivemos 2 edições, depois esta coisa da pandemia obrigou-nos a parar as idas às escolas, ainda assim já tivemos cerca de 600 participantes e das 32 propostas apresentadas, 9 foram executadas. E como queremos crescer, achámos que seria interessante acompanhar o crescimento dos nossos jovens e então lançámos o Orçamento Participativo Jovem. É um projeto mais recente, tem apenas 2 edições, mas achámos que faria sentido completar aqui um ciclo de participação e, portanto, muitos dos miúdos que beneficiaram do projeto dos mini-presidentes, quando chegam ao segundo e terceiro ciclo, já têm uma ligação a estas matérias da participação e acabam por aderir ao Orçamento Participativo Jovem, em que já envolvemos cerca de 2.000 alunos nestas 2 edições. Temos cerca de 250 propostas apresentadas e já temos 8 propostas em curso, ainda não estão totalmente implementadas, porque a pandemia também atrasou este processo. Mas, no fundo, queremos, obviamente, acompanhar todo o percurso escolar. Portanto, o OP Jovem vai até aos 22 anos e tem esta particularidade de encerrar um ciclo escolar. E depois eles começam a trabalhar e a ter dores de cabeça, como nós, mas não devem deixar de participar. Então temos o orçamento participativo, onde congrega todos os que têm mais de 18 anos e, no fundo, a comunidade ativa da nossa freguesia. Este é um exemplo de uma dessas propostas, um street workout que foi implementado. E já vamos na 8ª, já temos 8 edições desenvolvidas e cerca de 6.700 pessoas
envolvidas neste processo. Implementámos já 15 das 166 propostas desenvolvidas e faltam terminar 5 propostas. E no fundo, nós começamos quase que na maternidade, não temos maternidade se não fazíamos algo de participação na maternidade, mas acompanhamos todo o crescimento da comunidade e estimulamos de alguma maneira o seu envolvimento e a sua participação. E muitas das vezes queremos que haja aqui uma interatividade informal com quem decide, com os nossos eleitos, em particular a minha pessoa. Então criámos umas sessões quinzenais de diretos no Facebook, já temos 81 sessões, já fui alvo durante 81 sessões, mas são sessões muito interessantes e muito estimulantes, porque no fundo as pessoas acabam por colocar os problemas do dia-a-dia de uma forma extremamente fácil, rápida e direta, e nós acabamos também por acompanhar e resolver muitas das questões de menor importância, outras de maior, mas essencialmente as de menor importância, e as pessoas valorizam muito estas sessões. É suposto serem 45 minutos e há sessões que acabam, eu distraio-me e já não passa de 1 hora, não é? E portanto são sempre muito interessantes. Depois, algo que no fundo é transversal a muitas autarquias, que são as plataformas de ocorrência, em que o cidadão a cada instante vai participando ocorrências e sinalizando aquilo que de menos bem existe. Nós criámos esta ferramenta, o meu bairro, e no fundo procuramos também estimular a participação das pessoas através da sinalização de situações que vão encontrando no espaço público. E depois um registro mais formal, que são as nossas assembleias de freguesia, as nossas reuniões de junta, onde nós agora fazemos as transmissões online e onde nós agora incluímos, até para podermos alargar a participação de todos, incluímos a língua gestual nas assembleias, e portanto as assembleias hoje já têm essa particularidade e esse acrescento de também estarem acessíveis à participação através da língua gestual, e no fundo alargando aqui a inclusão na participação, que é muito relevante. E portanto, em suma, toda esta roda da participação e portanto estimular a democracia participativa, no nosso entender, reforça aquilo que é a democracia representativa, porque nos coloca num papel de maior proximidade, de maior transparência, de maior exigência, de maior escrutínio daquilo que são as nossas atividades, e isso é fundamental para o exercício do poder público, em particular das juntas de freguesia, que são o estado mais próximo do cidadão, onde cada um de nós representa uma comunidade e que conhecemos as pessoas pelos nomes, conhecemos os lugares, conhecemos as associações, conhecemos o comércio, sabemos quais são as suas dificuldades de uma maneira muito mais familiar, diria, e portanto é importante que possamos ter aqui um conjunto de ações que envolvam as pessoas na vida da gestão autárquica, que não seja só de 4 em 4 anos que nós vamos lá pedir a sua colaboração e a sua participação, através do voto, mas que seja um processo diário e um processo constante. Termino com uma reflexão ou com uma pergunta para depois poder deixar aqui os meus convidados, os meus colegas de painel mais incomodados, estou a brincar. Mas a verdade é esta, e tenho-me questionado muito e ainda não encontrei a resposta. Cada vez mais as autarquias, as juntas de freguesia, os municípios criam ferramentas de participação, criam ferramentas de envolvimento da comunidade. Mas isso depois não é proporcional à participação das pessoas num princípio mais elementar e num dever mais elementar que temos, que é o voto. E a abstenção
tem a tendência para aumentar. E, portanto, a questão que fica no ar é, com todos estes processos de participação, com todas estas dinâmicas que os municípios fazem, o esforço que fazem para envolver a comunidade, o que é que estamos a fazer de menos bem para que as pessoas não retribuam através do seu voto, independentemente de quem seja, mas não retribuam através do seu voto, participando num momento fundamental, e todos sabemos que muitos dos nossos antepassados lutaram muito para que fosse possível termos o voto. Mas o que é que estamos a fazer de menos bem para que as coisas não sejam proporcionais e o envolvimento nessa matéria também não seja correspondido? Ainda não encontrei a resposta e por isso partilho a minha dor, que é para ver se conseguimos encontrar aqui alguma resposta. E muito obrigado. Muito obrigado. É sem dúvida uma questão difícil e se calhar encontrarmos a resposta não... É mais um fórum, não é? Exatamente. E será com certeza aqui motivo de discussão após as apresentações. Eu, sem muitas delongas, e já agora muito obrigado pela apresentação, acho muito interessante este conceito de roda e também o conceito de party, que já vamos falar um bocadinho depois, mas confesso que sou admirador dessa maior informalidade, digamos assim, no tratamento deste tema. Eu passo, sem muitas demoras, a palavra ao professor João Prata para nos falar um bocadinho também da sua visão e das suas experiências. Muito obrigado, Horácio. E muito obrigado ao Eirimais pelo facto de se ter lembrado de nós, Freguesia da Guarda, para estar aqui presente. O Horácio pregou-nos uma partida, na exata medida em que, enquanto freguesia, estamos a tentar aperfeiçoar um pouco aquilo que vimos fazendo. E este aperfeiçoamento é um aperfeiçoamento contínuo, todos os dias, todos os anos, os mandatos em que pudermos ser eleitos com os funcionários das freguesias e com outras pessoas ligadas a empresas privadas, poder auxiliar a melhorar aquilo que vimos fazendo. E neste processo de conversação e reunião, não apenas com a Airmaze, mas também com outras pessoas ou com outras empresas, a Airmaze convidou-me para vir aqui quando eu disse ao Horácio muitas vezes que eu não tenho conhecimentos e sou, não digo info excluído, mas não participo muito nas redes sociais, portanto acompanho aquilo que fazemos na nossa freguesia, vejo outras freguesias, mas pronto, vou tentar aqui conversar consigo, com o auditório que aqui está, mas também com aquele que está aqui via eletrónica, portanto, via digital, e naturalmente saúdo o Pedro, saúdo o Tiago, e como diz o Pedro, é uma grande responsabilidade, mas é uma grande honra estar aqui ao lado, neste caso do meu lado esquerdo, do meu lado esquerdo aqui o Tiago, foi candidato presidencial e hoje é um presidente de junta e só o enobrece, mas enobrece também claramente a causa do poder local e particularmente das freguesias portuguesas, e espero sinceramente que ele tenha muito sucesso na atividade enquanto presidente de junta, na ação enquanto presidente de junta. Espero vê-lo integrado também na ANAF, na Associação Nacional de Freguesias, que é a associação representativa das freguesias portuguesas, obviamente, com as suas divergências, com os seus consensos, mas acima de tudo é uma associação representativa das freguesias e faz sentido que as 3.091 freguesias possam estar associadas à ANAF, como 308 municípios também já são da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Portanto, muito obrigado ao Airmaze e dizer também aqui um obrigado muito especial à Câmara Municipal de Valongo, que no âmbito da Semana Europeia de Desenvolvimento Local, ao Presidente José Manuel Ribeiro, porque tem feito, e quem acompanha estas atividades verifica que a Câmara de Valongo, não só, mas também a Câmara de Valongo se preocupa com esta vertente, como referiu ao Pedro e bem, da democracia participativa, mais do que representativa. Nós temos que todos os dias valorizar os mecanismos e as possibilidades de trazer os cidadãos a refletir, a decidir connosco as melhores soluções, porque a política é para as pessoas, a política não é para os políticos, a política é para as pessoas, é feita pelas pessoas, deve ser feita com as pessoas e deve ser feita para as pessoas, e são aquelas frases bonitas que costumam dizer, mas regressemos sempre ao óbvio para ser o nosso ponto de partida, não só da nossa ação, mas também da nossa reflexão. No fundo foi aquilo que o Pedro na parte final referia, não só na questão da abstenção, mas também na questão de nós irmos aperfeiçoando, fazendo aquela, se pode dizer, as melhorias contínuas num processo avaliativo. Portanto, quero dizer também ao Horácio e ao conjunto da equipa do Airmaze que a vossa empresa é um bom exemplo daquilo que é a PPP, de uma parceria público-privada. O planeta Terra já chegámos à conclusão que não é assim tão grande como nós pensávamos.
E, portanto, esta questão que nós aqui em Portugal temos muito de criar muitas quintas e quintinhas, ou privado de um lado, público do outro. Bom, temos de procurar cada um na sua área, mas temos de ter a noção que é importante estas interações. Pena é que nós tivéssemos neste termo, parceria público-privada, evado este termo de muita polémica, de muita conflitualidade, de muitos interesses, mas a lógica, a base, digamos, a teorização está bem. Cada um no seu trilho, mas temos de ter a noção que há muitos cruzamentos e que estes cruzamentos devem ser fortalecidos entre aquilo que é o público, que eu defendo, mas também aquilo que é o privado, que é necessário, que é útil para trazer uma certa pluralidade e a inovação necessária nestes procedimentos. Eu queria dizer também, e antes de passar aquilo que trouxe para vos mostrar, quero-vos dizer que ajudei a fazer algumas coisas daquilo que vão ver, mas não fiz, na verdade não fiz, já lá irei falar sobre essa matéria, mas nós estamos a 2 anos de comemorar os 50 anos do 25 de Abril de 1974, e é bom que estes 50 anos, a partir de 2024, ou antes de 2024, ou para lá de 2024, possamos ter esta preocupação de trazer as pessoas mais novas a discutir, a debater, a refletir aquilo que significou e implicou a Revolução do 25 de Abril de 74, com todos os desvios, mas acima de tudo com a direção correta, que foi integrar-nos mais e melhor e naquilo que é possível diferente no mundo ocidental, que geograficamente estamos, mas que sabíamos e sabemos pela história que até 25 de abril de 74 estávamos um pouco ali fechados. E esta abertura tem e deve ser explicada para que a democracia possa, de alguma forma, vir a ser aperfeiçoada na vertente que referia o Pedro, e muito bem, e aqui saúdo o Pedro porque é um dos presidentes juntos que eu também acompanho. Há uma iniciativa que ele faz que eu vou copiar, vamos falar assim, no fundo é aquilo que nós fazemos no dia a dia, mas é uma das iniciativas que gostaria de copiar no próximo mandato na Freguesia da Guarda, tal como a ideia da criação do provedor do bairro, porque me parece que nós precisamos ter os nossos cidadãos, falo na minha terra, provavelmente isto não é uma necessidade, não é uma urgência noutros locais, na minha freguesia parece-me que é. Ou seja, identifico várias pessoas interessadas em participar, em colaborar, que vão falando com a freguesia, que vão mandando mails e que vão WhatsApp, essas coisas todas, e a verdade é que precisamos de trazer essas pessoas para o diálogo construtivo. E esta é outra iniciativa que vamos tentar lançar no próximo mandato. Mas agora iria pedir, eu não sei como é que isto se faz, portanto é um vídeo que tenho sobre a Freguesia da Guarda, que fez no 8º aniversário da Freguesia da Guarda, já explico depois. Portanto, não, o filme mais que o vídeo já lá está, não sei. Pronto, pode pôr então, é um vídeo rápido, são 4 minutos. Foi a 28 de janeiro de 2013. Ele tem som, não sei se está para... Iniciou a freguesia da Guarda. Resultou do casamento das anteriores freguesias, Sé, São Vicente e São Miguel, cuja herança permanece no seu brasão. A Sé como referência do antanho e do futuro. Não sei se as pessoas lá, em cada um dos locais, estão a ouvir som ou não. Símbolo do judaísmo, e os perfis ferroviários que em São Miguel abrem caminhos para a Europa e para o Atlântico. A junta encontrou casa-sede ao abrigo do rei fundador da cidade, Dom Sancho de seu nome, povoador de cognome, que aqui se namorou e saudoso se lamentou na cantiga "Muito me tarda o meu amigo na guarda". Desde então, orgulhosa do seu foral, a Guarda irrompeu serra abaixo, englobando pequenos aglomerados, novas localidades e novos bairros, uma cidade com mais de 8 séculos de história, uma freguesia com 8 anos de vida.
uma comunidade sã que convive e convida à partilha de suas tradições que acompanham o ritmo dos rituais do calendário. No Natal, Este é o texto. na passagem de ano, no Carnaval, nos Santos Populares, na Feira Farta. Uma comunidade que se preocupa com as suas gentes, promove o desenvolvimento infantil, proporciona o sucesso das crianças e jovens, estimula o envelhecimento ativo, cuida dos menos afortunados, da trivial burocracia onde o cidadão é o centro e o destinatário dos trabalhos autárquicos. Uma freguesia urbana e rural onde o cinzento e a dureza do granito são temperados e moldados pela riqueza da água, o verde que a natureza e a mão dos artífices constroem, em hortas e pomares, em parques e jardins coloridos que clamam ao viver. Do alto dos 1056 metros, onde se ergue a Torre de Menagem, avista-se o deslumbre ilimitado, a beleza das paisagens, das conquistas e da agreste bonomia da natureza. Guarda, cidade fortaleza, cidade sentinela, cidade altaneira, que se agiganta ao céu azul e se espraia em longos cursos de água. Bom, este foi um vídeo que nós fizemos no 8º aniversário da freguesia, no fundo para dizer que a freguesia da Guarda é uma união de freguesias, portanto foi na reforma administrativa de 2013, eram 3 freguesias no área urbana, ficou apenas uma freguesia, mas é uma freguesia que tem cerca de 26 mil pessoas, não tem muitas pessoas, mas são cerca de 26 mil eleitores, tem cerca de 38 km² e tem localidades da freguesia que distam 7 a 8 km do centro da própria freguesia. E tem uma grande componente rural, obviamente é uma freguesia urbana, mas tem uma grande componente rural. Daí, não deu para ver muito bem, mas nós temos 5 fornos comunitários, que era algo da ancestralidade, era muito importante para aqueles meios, digamos, da nossa região, e temos 7 cemitérios sob a nossa responsabilidade, precisamente um pouco pela esta questão da agregação, da união, chamem-lhe aquilo que quiserem. Aliás, esta freguesia nunca se chamou União de Freguesias de Acesso São Miguel e São Vicente, ficou logo, foi uma decisão política da altura da Assembleia Municipal, Freguesia da Guarda. Mas, no entanto, se repararem no brasão desta nova freguesia, estão as referências às 3 freguesias anteriores, e esta questão de perpetuar a história, a tradição das freguesias anteriores é algo que está presente um pouco no nosso trabalho, na nossa ação, mas não vamos morrer por isso, vamos aproveitar isso para potenciar também o nosso trabalho. Aliás, uma das iniciativas que gostaríamos muito de deixar no final deste mandato é precisamente uma história das freguesias da Guarda, porque a cidade da Guarda, nos idos tempos do Antanhos, teve 7 e 8 freguesias, portanto, na Idade Média, no tempo moderno, contemporâneo, agora tem uma apenas, teve 3, teve 2, já teve 5, ao longo dos anos estamos a trabalhar isso, vamos trabalhar essa publicação com calma para ver se no final do mandato conseguimos doar isso, entre aspas, a quem vem a seguir, porque é importante guardarmos a história também e é importante preservá-la, não no sentido de que ela nos domine, mas antes que ela nos ajude a libertar e a pulverizar um conjunto de iniciativas marcando essa presença. Pronto. Queria dizer também, já falei nos fóruns, hortas comunitárias, é outra iniciativa que nós tivemos em perfeito meio urbano, conseguimos ter a cedência de um terreno grande através de uma família da Guarda, que é a família Pissarro de Matos, que nos cedeu gratuitamente, a título gratuito, um terreno onde temos cerca de 40 lotes, no centro urbano da Guarda, em que temos ali cerca de 40 pessoas novas e menos novas que ali vão fazer a sua agricultura e ali semeiam e plantam muito daquilo que é a despensa. Isso pode ser visto também no nosso site. Os fóruns comunitários é algo que nós dizemos assim:
O mais fácil está praticamente concluído. O que é que foi o mais fácil? Foi construir, fazer obra, digamos assim. Haja dinheiro, haja os técnicos e haja os operários e a obra acontece. A principal obra está por fazer. E qual é a principal obra que está por fazer? E que, obviamente, este mandato, porque, digamos, a parte da edificação está feita, a parte que interessa agora fazer, e que eu digo assim, é importante inovarmos, é importante criarmos, vamos pôr isso a ser utilizado pelas pessoas, com as pessoas. Não só em termos da freguesia. E nesta posição, sendo certo que na minha união de freguesias, Aldoar Foz do Arnozil, já há várias vertentes do que isto significa em termos de participação, eu, como estou entrado de novo, decidi dar um passo atrás e fazer aqui uma análise mais conceptual do que me parece ser isto, participação neste contexto, e também então partir aqui de um raciocínio, primeiro, de porque é que achamos isto importante, e a mim parece-me que isto vem desde logo associado ao princípio da subsidiariedade, pronto, isto palavra difícil, mas que no fundo é um princípio básico e que representa tudo isto, representa o que é a proximidade, é um princípio constitucional, é um princípio também de direito europeu, e que no fundo significa isto mesmo, que quanto mais próximos estivermos da pessoa, e se for possível aí resolver a necessidade ou resolver o problema, é aí que deve ser resolvida a questão. E mesmo nós, nas freguesias, devemos ter consciência disso, porque nós somos a unidade menor em termos políticos, mas há unidades abaixo de nós que podem ter relevância neste contexto. E, portanto, abaixo de nós pode haver comunidades, e há. Nós, uniões de freguesias, percebemos isso, não é? Aldoar, Foz do Douro e Novogilde são realidades distintas, e eu, enquanto Presidente de Junta, tenho que perceber isso e tenho que ter consciência disso. Estou certo que na Guarda sentiram isso, estou certo que em Massamá e Valabrão sentiram isso também. Abaixo disto há bairros, e também temos que ter consciência disso. A figura constitucional das associações de moradores existe, e por alguma razão lá está. E depois, abaixo disto também há o indivíduo. E eu, enquanto liberal, quero ser altamente respeitador disto e poder chegar ao limite ao indivíduo nesta questão. Por isso é tão importante a questão da participação. E como é que ela se implementa, do meu ponto de vista? Eu parece-me que temos que pensar aqui no que é todo o ciclo, todo um ciclo de identificação de uma necessidade e de um problema. Isto é uma primeira fase. Depois diagnóstico e análise, uma segunda fase. Depois identificação de ideias e soluções, uma terceira fase. Quarta fase, a decisão, não é? As decisões e escolhas. Quinta fase, ação, implementação. Sexta fase, fiscalização e controle, que pode identificar novos problemas e iniciar um novo ciclo. E, finalmente, o reporte, não é? E a medição do sucesso destas coisas. Ora, em todas estas fases pode, de facto, ocorrer participação. É muito típico que nós estejamos a envolver os stakeholders, os fregueses, as associações de moradores, as coletividades, na fase decisória, por exemplo, ou na fase conceptual, mas, na verdade, em qualquer uma destas fases é possível identificar momentos onde pode haver participação. E portanto, esse é que é o grande desafio, né? É conceber as formas de participação em cada um destes momentos e a forma de envolver as comunidades, os bairros e até o indivíduo em cada um destes momentos. Pelos meus colegas já foram identificados vários destes momentos. Eu dizer, por exemplo, na primeira fase, a identificação de necessidades e problemas, já há estes instrumentos de reporte de ocorrências e, portanto, esta é uma via de o fazer. Na questão do diagnóstico e da análise também há formas de envolver, quer por estes mecanismos, quer por envolvimento de stakeholders na identificação destas questões. As fases conceptuais também há concursos de ideias que podem ser feitos. Há nomeadamente também, depois na fase de decisões e escolhas, há os orçamentos participativos, há as assembleias participativas. Há modalidades mistas também, que podem não ser necessariamente os orçamentos participativos. Nós, na minha união de freguesias,
temos reservados também pelo que resulta do acordo com a Câmara Municipal do Porto, tipicamente 150 mil euros destinados especificamente ao orçamento participativo, mas que pode adotar modelos mistos e da parte deste valor pode significar orçamentos colaborativos, que são uma outra forma de fazer isto, ou o regime específico de orçamento participativo. E depois, mesmo na ação e implementação, a forma de fazermos as coisas, tipicamente, deve até incluir muitos dos membros da comunidade e, portanto, porque nós, enquanto atores políticos, podemos ser os dinamizadores da ação, não é? Mas, tipicamente, não temos grande capacidade de implementar muita coisa a que nos propomos e, portanto, também aqui a vertente de participação é absolutamente essencial. E depois, claro, que a vertente de fiscalização e controle, além da modalidade clássica da Assembleia da Freguesia, que lá está, para representar os fregueses e atuar como elemento de fiscalização e controle do trabalho do Executivo, há também a forma clássica da intervenção direta dos fregueses na Assembleia, através dos pontos santos da ordem do dia, mas também se deve e pode encontrar aqui outros mecanismos de possibilidade de fiscalização e controle. Portanto, aqui está, do meu ponto de vista, o grande desafio e o meu grande desafio. Estou a autopropor-me, no fundo, a tudo isto, o que é um enorme desafio. Mas, de facto, o que me parece é que há uma enorme potencialidade de várias modalidades de participação em tudo isto. Naturalmente que a forma de fazer tudo isto está altamente potenciada pelas ferramentas digitais, mas não podemos considerar os info-excluídos e na verdade, pelo que já me foi dado de ver aqui o meu colega João, não é de todo info-excluído, porque ele já demonstrou aqui ter algumas capacidades. A ideia do canal WhatsApp direto ao Presidente é muito interessante. Também deve ser gerida com cautela, penso eu, mas é uma ideia que me ficou, sinceramente, e vou se calhar ponderar isso no meu contexto. Mas, de facto, também temos que conseguir encontrar mecanismos de participação analógica, não é? Dito isso, é evidente que as ferramentas digitais são absolutamente essenciais nesta vertente. A agilização, a imediação, a eficiência também dessas ferramentas são absolutamente essenciais. E, portanto, também é nessa via, temos que procurar os parceiros adequados para isso. Eu, como vos disse, da experiência da Alba Foz de Ironovigilde, já há algumas modalidades disto, mas eu também vejo enorme potencial em exemplo. Temos orçamento participativo, naturalmente, temos ferramentas de reporte e de ocorrências, temos ferramentas também de envolvimento das coletividades, quer na preparação das grandes opções do plano. Neste exato momento está a ocorrer ainda um período de consulta pública para nós podemos preparar as nossas grandes opções do plano. A ocasião das eleições atrasou tudo isto um bocadinho, não é? Portanto, também temos aqui um enorme desafio de conseguir ter um orçamento até ao fim do ano, mas assim terá que ser feito. Mas também aqui nesta via, eu penso que todos os meus colegas estarão a passar por essa fase, ou já fizeram, se calhar foram mais expeditos do que eu, mas também aqui há a oportunidade de participação e aqui eu quis, e já essa experiência já vinha do mandato anterior, quis ter o maior envolvimento possível não só dos partidos de oposição, que têm nomeadamente esse direito por via legal, mas também das coletividades e mesmo dos fregueses neste momento. Claro que para este período eu ainda não tenho as ferramentas digitais, mas vou querer implementar as ferramentas digitais para já no próximo ano poder implementar este período de consulta pública de uma forma muito mais ampla na União de Freguesias. Dito isto, eu não, como eu já vos disse, eu não tenho muito mais a dizer. Se calhar agora em termos do diálogo que formos desenvolvendo, eu também poderei
ter algo mais a dizer, ou se calhar algo mais a questionar. Na verdade, como eu iniciei, como vos expliquei de iniciar, eu estou mais aqui a aprender do que propriamente a ensinar, e nesse aspecto será altamente profícuo eu poder estar aqui na companhia de alguém com mais experiência e com mais ideias desenvolvidas, que não só conceptuais, nesta área. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Uma das particularidades e das coisas interessantes que tem sido constante no Air Academy é que estamos sempre todos a aprender e de alguma forma sempre todos a ensinar. E, portanto, isso acaba por ser uma das grandes particularidades. Eu gosto particularmente da ideia que transmitiu de existem realmente comunidades, existem bairros, existe o indivíduo e a participação deve contemplar todos eles, sejam info-excluídos ou sejam digitalmente experts. Portanto, eu aí gosto bastante dessa noção e isso é um grande desafio, nós conseguirmos incluir toda a nossa comunidade, sejam elas 2 ou 3 comunidades que tenhamos. Eu tenho aqui algumas questões e eu se calhar começo pelo Pedro, porque uma das questões que eu tinha aqui, confesso já pré-preparada, tinha a ver com a formalidade ou informalidade dos processos de participação. E o Pedro, não de propósito, começa com a palavra party, que a mim, pelo menos, me traduz aqui bastante informalidade. E a minha questão é precisamente esta. Muitas vezes nós temos a ideia, nós enquanto fregueses, temos a ideia de que participar é difícil e que muitas vezes não vai dar em nada. Por contraponto, temos aqui a questão da informalidade, do party, e eu gostava que comentasse um bocadinho esta questão. Devíamos ser mais informais na participação? Eu acho que tem que ser um misto das duas coisas, não é? Acho que temos que criar as condições para a informalidade, porque a informalidade também coloca as pessoas num patamar da vontade que é importante as pessoas terem para se poderem exprimir e para poderem, no fundo, dar o seu contributo. Muitas vezes nós ouvimos, e certamente o João e o Tiago, iniciando agora também de certeza que já ouvi isso, que é, agora falar com o Presidente vai ser uma chatice. Vamos ligar para lá, depois vamos ficar 15 dias, 3 semanas à espera, não é? E quando as coisas acontecem com rapidez, é quando as pessoas quase que marcam de um dia para o outro, ou que as pessoas, no fundo, cruzam-se connosco na rua e nos abordam. Olha, eu até para ir lá à junta, mas se tiver 5 minutos, e acabamos por ir com a pessoa ao sítio, ver alguma obra, ou falar de algum caso particular, tudo isso contribui para que as pessoas se sintam valorizadas, não é? E no fundo a necessidade de termos um equilíbrio entre a informalidade e a formalidade da participação contribui muito significativamente, isto é mais difícil ainda que a subsidiariedade, mas contribui de facto para a valorização das pessoas. As pessoas hoje, e no fundo, fechando aqui a resposta a essa questão, as pessoas hoje têm um conjunto de ferramentas, com um conjunto de regras enquadradas, mas muito fáceis de aceder, não é? Tudo isto, ou quase tudo isto, funciona à distância de um clique ou à distância da porta da junta de freguesia. Porque apesar de termos, por exemplo, o processo do orçamento participativo todo ele desmaterializado, ninguém fica de fora se for lá com uma folhinha bater à porta, que depois nós passamos para a parte digital. Mas é importante que haja este equilíbrio entre a formalidade e a informalidade, porque no fundo, quando nós autarcas de freguesia circulamos pelas ruas, era aquilo que dizia há pouco, nós conhecemos o nome do Sr. Manel, sabemos que o café é do Sr. António, ou que no café dali da esquina do Martins à terça-feira se faz a revisão futebolística do fim de semana, e portanto conhecemos todos esses pormenores, e isso só é possível através da informalidade da nossa ação, mas temos de também ter o lado formal, até para a nossa própria proteção,
mas é importante é conseguirmos de facto ter o equilíbrio entre estas duas perspectivas para valorizarmos as pessoas e valorizarmos a sua palavra e o seu contributo. Muito obrigado. E eu ainda neste tema, e passamos para o João Prata, que nos falou aqui do WhatsApp e que despoltou até curiosidade para com o Tiago, e nós temos então que manter o equilíbrio, não é? E manter este equilíbrio nem sempre é fácil. João, eu gostaria que nos desse aqui 2 ou 3 dicas de como é que onde é que nós desenhamos a linha entre aquilo que é, lá está, o formal e o informal, e como é que nós vamos mantendo esta informalidade equilibrada, por exemplo, quando comunicamos e quando abrimos o nosso número de telemóvel e o nosso WhatsApp aos nossos fregueses. É difícil esta gestão? Difícil. Troquemos a palavra difícil por desafio. Volto a dizer, esta questão das palavras, devemos ter cuidado, mas devemos valorizar as palavras. Desafio no sentido de quê? O Tiago dizia bem, também se sente aqui muito na pele de cidadão. Eu também me sinto. Também sou cidadão, como todos aqui estamos. E às vezes olhamos e dizemos assim, eu como cidadão digo assim, este serviço público não funciona, ou porque a pessoa que lá está não foi simpática, ou porque não me soube informar, ou porque me demorou tempo demais. Eu procuro sempre colocar-me no lado do outro, para tentar de alguma forma perceber porque é que o outro se me dirige às vezes da forma que eu não gosto, ponto. Também não sou capaz de dizer à pessoa que não gostei. Procuro perceber. E por isso é que é um desafio. Não é difícil, é um desafio. Se me perguntar assim, que por vezes temos muitas solicitações através do WhatsApp, através do site, às quais não conseguimos dar resposta de imediato, sim, conseguimos. Tentamos dar sempre resposta, sim, por vezes demorada. Vamos ser franco, apesar de ser uma freguesia, acaba por ser uma área grande e há muitas situações. E por exemplo, nos períodos pré-eleitorais, aumenta, seja com intenção, seja porque há necessidade, seja porque algo está a falhar, aumenta. Qual é aqui a dificuldade? A dificuldade tem a ver um pouco com uma conversa que não é este o tema que aqui está, que é perceber bem o que é competência daqui do Tiago enquanto Presidente de Junta e o que é aqui competência do Pedro enquanto Presidente de Câmara. Dito assim, esta entidade de Junta de Freguesia, esta entidade de Câmara Municipal. E esta fronteira não é de todo totalmente, falo pela freguesia a que pertenço, no Porto e Sintra poderá estar diferente, e esta divisão, por vezes, eu próprio, como Presidente de Junta, acabo por não perceber muito bem. E nós não temos isto bem enquadrado, bem definido. Ou seja, dito de outra maneira, se o cidadão, se o Presidente de Junta e o Presidente da Câmara souberem que quem trata da estrada é a Câmara, mas quem trata dos passeios é a Junta, então nós temos isto distribuído. Quando há zonas de conflito, a Câmara chuta, no bom sentido, ou seja, a Câmara atribui a responsabilidade à freguesia e por vezes a freguesia atribui a responsabilidade à Câmara Municipal. Bom, e aqui é que é o desafio. Primeiro, nós temos que resolver isto do ponto de vista institucional e legal, precisar como é que são as coisas. Segundo, como entes públicos, nós não podemos apenas e só dizer, desculpe lá, isso é da Câmara Municipal, vá à Câmara Municipal resolver. Não podemos, eu não posso fazer isso, mas devo dizer às pessoas que, sendo responsabilidade da Junta, a Junta tem que resolver, sendo responsabilidade da Câmara, a Junta de Freguesia vai tentar, junto da Câmara Municipal, fazer com que aquele assunto, perante a gravidade que apresenta, possa ter uma resposta diferente. E então aqui qual é o nosso trabalho? É apenas sermos, desculpem a expressão, os pombos-correio que leva a informação que chega via WhatsApp, via site. Há situações em que eu próprio acompanho. Por exemplo, alguém se dirigiu à Junta no meio do verão, dizendo que havia um chafariz que estava cheio de verdura, que não era limpo, etc, etc. E nós não conseguimos, realmente demorou muito tempo, foram quase 2 meses, porque tínhamos poucas pessoas, porque é o verão, porque as eleições estão ali, porque há muita coisa para fazer, porque se calhar a Câmara também não resolveu outras questões. Bom, nós demorámos 2 meses. Recordo que a pessoa dirigiu-se à Junta 3 ou 4 vezes, a dizer que era uma vergonha, que era isto, que era aquilo. Nós, ao fim de 2 meses, resolvemos e mandámos-lhe a fotografia. Olha,
finalmente conseguimos concretizar aquilo que é a nossa obrigação, mas que não o conseguimos fazer no tempo devido, é verdade, mas está resolvido. Também tivemos a satisfação da pessoa dizer, realmente, foi muito tempo que vocês demoraram, mas ainda bem que o fizeram, obrigado por aquilo que fizeram. Ou seja, eu não sei quem é a pessoa. Se passar pela pessoa na guarda, não sei quem é. Mas achei interessante este diálogo, ou seja, as pessoas percebem que se eu, mesmo dizendo assim, olha, não sou capaz de resolver isto tão depressa quanto devia, mas se o resolver, não sou, vamos lá ver, há situações e há situações, se calhar, enfim, se eu visse que aquilo era, enfim, teria ido, mas havia outras questões, portanto, e a verdade é que foi um acompanhamento, eu estou-vos a contar esta circunstância para vos dizer o quê? Que ainda que nós não consigamos corresponder aos cidadãos, por variedíssimas razões, quando é a nossa responsabilidade mesmo, ainda que nós não consigamos no tempo certo, no devido, porque aqui volta à questão do papel cidadão. Bolas, eu pago os meus impostos, eu quero a coisa resolvida, ponto. Dito assim, peço desculpa, desta forma prosaica e bastante popularucha, portanto, eu pago os meus impostos, tenho que me resolver isto depressa. Bom, às vezes nós não conseguimos, e é melhor se dizer assim, não vamos conseguir tão depressa. A não ser que seja uma situação, volto a dizer, limite. E então, este ciclo que vos estou a explicar passa-se em várias circunstâncias e várias situações. E depois é algo que, volto a dizer, a iniciativa aqui do Pedro, do Presidente em direto, é muito, muito bonito, mas nós fazemos isso diariamente, mas acho bonito passar para o canal, como se diz, portanto, para as pessoas poderem ver no computador essa questão. Acho isso lindo, lindo, não é bonito, é lindo. Mas isso nós fazemos todos os dias. E eu quero dizer uma coisa, e com isto, ao Pedro, não estou nada a desvalorizar, bem pelo contrário, é bom que isso seja valorizado com a presença no digital, no eletrónico. E eu aqui concordo com o Tiago. Isto é bonito, é agradável, mas a generalidade da população, na minha modesta opinião, não chega ali. Julgo eu, mas pode ser defeito meu. E com isto eu não quero dizer que não se faça cada vez mais. Portanto, eu dou-vos mais uma vez saúde à vossa iniciativa, esta aqui e as outras, bem como serem um conjunto de pessoas novas que têm estas preocupações, ainda que de cariz empresarial, e estas preocupações também direcionadas para as juntas de freguesia. Quero deixar aqui, mais uma vez, o meu agradecimento, porque não é muito fácil ver as empresas destas áreas direcionadas para trabalhos das freguesias, porque, enfim, são, como alguém disse aqui, são entes menores, são a primeira porta de entrada, aquela conversa toda que nós conhecemos, mas depois não tem lá muito dinheiro para gastar nestas coisas e, portanto, é sempre um segmento. Nós temos quase uma pessoa só para isto, 2 pessoas só para isto, não fazem só isto, mas fazem muito tempo só disto. E mesmo assim, julgo que ainda temos condições para fazer muito melhor e com o vosso apoio melhor. Portanto, o que eu queria dizer é que nós resolvemos muitas coisas na Junta de Freguesia com o apoio das pessoas. As pessoas dão-nos muitas soluções. As pessoas, o cidadão comum, novos, menos novos, dão-nos muitas soluções e dão-nos pistas para resolver os problemas. E por isso esta iniciativa do Pedro, passar para o canal, portanto, não sei o termo, portanto, passar para ali para o computador, é algo que enobrece a democracia, mesmo com alguns impropérios que a gente possa ter que receber pelo meio, que não se recebem, porque as pessoas também, quando têm a câmara à frente, enfim, convém medir para não se estenderem nem reduzirem a sua ação. Mas dizer-vos, portanto, que mais do que difícil, eu dizia que é um desafio. Claro que às vezes há horas impróprias que não consigo responder, Claro. nem sequer respondo, Claro. mas pronto, deixo sempre um toque, olha, amanhã ligo, ou depois mais daqui a pouco, ou coisa parecida, procuramos fazer isso. Que é muita coisa, por exemplo, nas ocorrências, já foi aqui explicado pelo Pedro, e seguramente também aqui o Tiago terá na freguesia, as pessoas escrevem, mandam fotografias, olha, está isto por fazer, olha, está aqui. Eu julgo que essa participação nós temos que sabê-la melhor valorizar. Nós, freguesia, junto de outra comunidade. Mas eu queria aqui frisar que esta questão da componente analógica, no que isso quer dizer, eu falo para a minha zona e falo muitas vezes com as pessoas da Câmara Municipal. Nós precisamos saber onde é que as pessoas se encontram e se forem espaços privados, seja, nós temos de fazer acessível a comunicação ao geral dos cidadãos. Exatamente. E isto é muito importante, estas vias todas são fantásticas, eu acho isso muito, muito agradável, muito enriquecedor, muito nobre, mas a generalidade das pessoas não vão lá. Vão lá quem? Vai lá quem? Eu, por exemplo, para ajudar os funcionários da freguesia, tal empresa que fez o site da freguesia,
passei horas e horas à noite em casa a ver sites de outras freguesias nacionais e internacionais, ou seja, tentar perceber a mecânica de, não como é que se faz lá dentro, jamais aprenderia a fazer isto, mas quer dizer, a perceber como é que vamos nós colocar à disposição das pessoas, passei horas, perdi muitas noites a ver isto, portanto, e esta preocupação é nossa também, é nosso dever, aqui é o dever no sentido de ser, temos de fazer, porque por isso fomos eleitos, e qualificar essa intervenção é importante, e por isso eu ter-me agarrado um pouco a esta ideia de que o site da nossa freguesia tinha de ser construído com a participação dos info-excluídos, ou seja, o que é que quando eu ligo para esta freguesia, o que é que eu quero ver lá? E foi assim, a partir destas perguntas simples, assim, e aqui, o que é que eu quero ver e como é que eu vou ver? Pronto, e foi assim, obviamente nós agora temos que reformulá-lo e por isso temos recorrido não só ao AirMais, mas queríamos tentar, obviamente, voltar a pensar, ver o que está menos bem e tentar fazer melhor a partir daqui para a frente. Ora, e Mas faz volto a dizer, tudo- a palavra não é dificuldade, É é desafio. desafiante, tal como aqui a participação é uma parte, ou seja, participar é partir para a ação. Exatamente. É fazer, agir. Exatamente. E participar, como já falamos e como estamos a perceber, é um conceito que no fundo acaba por ser aqui bastante alargado e que inclui muitas coisas. E por falar em incluir, participação é mesmo isso, é nós incluirmos. E Tiago, eu gostaria de explorar um bocadinho mais quando nos fala de nós irmos à comunidade, irmos ao bairro e irmos ao indivíduo. Eu sinceramente acho que apenas assim é possível nós incluirmos toda a gente, e a participação é mesmo isso. Mas isto é um desafio muito grande. Como é que prevê chegar a um detalhe tão grande quando nós falamos em participação pública? Claro. As formas informais de o fazer têm muita importância nisto, verdade seja dita. E pronto, eu tenho o privilégio, na verdade, de ter uma união de freguesias que tem 28 mil eleitores, é bastante, mas que na verdade tem 3 km quadrados. Sendo que meio quilómetro quadrado é o parque da cidade, ou seja, na prática tenho 2,5 km quadrados de ruas e objetivamente eu consigo caminhar e percorrer todo o meu território a pé, por exemplo. Eu faço isto com muita regularidade. E naturalmente isto significa que as pessoas podem me abordar e isto acontece. E, portanto, esta é uma primeira... Isto é uma forma de o fazer que não está ao alcance de todos os presidentes de junta de freguesia, tenho a plena consciência disso, não é? Claro. Mas para que eu possa fazer, eis um meio de o fazer. Claro que depois também o contacto direto com coletividades, associações, eu estou certo que há um esforço de todos os presidentes de junta aqui em estarem presentes em eventos importantes da vida das coletividades, das associações, dos clubes, e também aí são momentos em que na prática e por via direta estamos a receber feedback. A questão de lá está, as comunidades, os bairros e os indivíduos não serem só, não estarem só a reportar problemas, mas serem proponentes de soluções, é algo que devemos estimular, é algo que acontece, na verdade. O cidadão muitas vezes consegue ser proponente de soluções e, portanto, temos de estar atentos a isso e aliás, facilitar e estimular que isso aconteça, desafiá-los até a fazer isso. Eu tento sempre que me apresentam um problema, perguntar às pessoas, então, qual é a solução para isto? E aí, se calhar, até é a oportunidade de virar um bocadinho a questão e direcioná-la à própria pessoa e, no fundo, incluí-la e permitir que haja participação. E, se calhar, até facilitar rumos de diálogo que depois descambam em algo improdutivo, não é? Portanto, há mecanismos de contacto direto, psicológicos, que podemos usar, não é? Exatamente. E esta é a via de contacto direto. Naturalmente que isto com isto não conseguimos chegar a todos e não conseguimos chegar a todos os problemas, é evidente. A questão dos canais digitais, eu não os quero desconsiderar, eu acho-os importantíssimos e cada vez mais importantes, mas serão tão mais importantes quanto de mais fácil acesso e mais intuitivos sejam. Portanto, este também é um enorme desafio para todos estes canais, podem ser ferramentas poderosíssimas, mas que têm que ter esta consciência de que não podem ser complexos, têm que ser intuitivos, e na verdade tem-se notado cada vez mais esse esforço e essa evolução
neste tipo de ferramentas. E, portanto, aí também há essa via e esse desafio no contexto das ferramentas digitais. Depois, as formas de participação mais formais, como as assembleias e as consultas públicas e os referendos, existem e também são ferramentas que estão ao nosso dispor. Mas, na verdade, será um misto de todas estas três vertentes que creio que nos facilitarão. Significa, do nosso ponto de vista, um enorme desafio também, usando aqui a palavra do meu colega, em termos de avalanche de informação e depois também nós temos de ter a capacidade de discernir e perceber o que é que ali é de relevante, o que é ali é, no fundo, uma repetição dos mesmos problemas e que, no fundo, apesar de termos 50, 100, 500, 1000 inputs, se calhar tudo é o mesmo problema e, portanto, o conseguimos identificar isto também será útil. As ferramentas informáticas também têm muita utilidade nisto e até lançava desafios de futuro, como usar inteligência artificial para estas coisas, o conseguir identificar em 10.000 inputs trazidos de várias formas o que é cada coisa, se de facto estamos a falar de 100 problemas, 500 problemas. Portanto, quer do contacto imediato da rua e direto, que será conseguido de forma melhor ou pior, dependendo também da extensão do território, naturalmente, até aos instrumentos mais formais, há sempre aqui oportunidades de melhoria, diria eu. Exatamente. E lá está, isto eu tenho percebido e já tive o prazer de presenciá-lo com o professor João Prata também, este contacto direto acaba mesmo por ser muito importante, esta proximidade, nós mostrarmos que estamos disponíveis e não sermos o presidente da junta, que muitas vezes é ali um órgão inalcançável, quase, e isso vai-se mostrando. E se calhar volto, Pedro, para falarmos um bocadinho mais desta proximidade. E isto, eu gostaria de falar das sessões de direto de Facebook. É algo que eu acho fascinante. Já falamos disto no Autarquias do Futuro. Ontem estivemos aqui com o Ricardo de São Vítor também, e ele adotou essa medida e referiu precisamente que a roubou na altura ao Pedro. E falávamos há pouco, o João Prata dizia-nos que com certeza já houveram algumas questões particulares. Aquilo que eu pedia, Pedro, seria aqui uma ou duas dicas de como gerir a relação com o nosso freguês e eventualmente até alguma questão mais particular que queira partilhar connosco em jeito de exemplo. Muito bem. Bom, queria primeiro de tudo fazer aqui uma declaração de interesses, porque eu também copiei, não é? E portanto não sou, entre aspas, o dono da patente, não é? E portanto tenho sempre este cuidado de, como dizia o João, de ver o que é que se vai fazendo noutras autarquias, e esta questão dos diretos, não sei se o André copiou de alguém, mas pelo menos foi o primeiro, o André Couto, que na altura era presidente de junta de Campolide, foi meu colega de escola, da mesma turma. Nós éramos 10, saíram de lá 2 presidentes de junta. E estudávamos gestão, portanto, qualquer coisa aqui que não correu bem. Não, estou a brincar, correu tudo muito bem. E portanto, foi uma experiência que vi noutra autarquia e adaptei à minha realidade. E a primeira dica é exatamente isto: as cópias podem ser boas, mas também podem ser más. E é preciso ajustar a nossa iniciativa àquilo que é o nosso território, àquilo que são as nossas pessoas, àquilo que nós, de algum modo, acreditamos que possa ser um contributo valioso, e fazermos essa adaptação. Porque cada território é muito diferente, não é? O meu território é totalmente urbano, o João dizia que tinha uma componente rural e, portanto,
há de haver com certeza dinâmicas diferentes. Eventualmente eu já cheguei a fazer diretos na rua, e portanto são dinâmicas com alguns efeitos colaterais, não é? Porque há o vento, há o barulho, há o cão que ladra, há a pessoa que passa a correr, enfim, há tudo isso que vai acontecendo. Mas acima de tudo, e a maior dica que posso dar é que nós, quando nos propomos a fazer este tipo de iniciativa, de estarmos ali em frente a um computador, em frente a uma câmara, em que não sabemos que perguntas é que vão ser feitas, não é? Portanto, não, a pessoa, o report ou a mensagem, nós pelo menos podemos olhar para aquilo, não responder logo, pensar um bocadinho e depois responder em conformidade. Não, ali é num momento, não é? É um improviso da coisa. Portanto, e esta proximidade, e voltando outra vez à história da proximidade, a proximidade que temos com os problemas também nos dá aqui uma vantagem para podermos fazer este tipo de sessões, porque de facto vamos conhecendo os problemas e seguramente que alguma situação que é colocada nós ou já estamos a acompanhar, ou se ainda não estamos, serve sempre de alerta para podermos ver e validar a situação. Portanto, no fundo, a primeira questão, ou a primeira dica é um conhecimento da realidade, não é? Porque isso ajuda na questão da interação com as pessoas, e as pessoas acabam por perceber que nós estamos atentos ao que se passa e sabemos e dominamos de alguma maneira as questões, independentemente de quem é depois a competência para resolver. A segunda dica é de facto o ajustar, não é? Ajustarmos àquilo que é a nossa realidade. Eu, por exemplo, faço de 15 em 15 dias, o André fazia, já não é presente junto, fazia todas as semanas, e portanto há um ajuste e há uma realidade que precisamos de conhecer, que é necessário implementar. E talvez a terceira e última dica no fundo, conseguirmos criar o nosso próprio à vontade, não é? Porque todos nós somos diferentes, temos características humanas diferentes e, portanto, nós nunca vamos conseguir ser iguais na abordagem, na forma mais ou menos descontraída com que estamos, e, portanto, tentarmos encontrar, do ponto de vista pessoal, esse à vontade e esse enquadramento para que, de facto, os resultados dessa interação e dessa participação sejam interessantes para as pessoas e para nós também. Acreditem que ao fim de uma hora é muito cansativo, parece que fui ao ginásio, mas é muito, muito interessante e é muito rico em termos daquilo que é a nossa percepção. Eu tenho, já todos disseram o número de habitantes, não é? Tenho que subir um bocadinho a fasquia, tenho 49 mil, e portanto esta questão também torna interessante esta dinâmica de percepção. Como é que um território com tanta gente, as pessoas acompanham de facto quase de igual maneira como nós aquilo que se passa, e portanto é interessante perceber um território que está ali às portas de Lisboa, em que as pessoas, 46% da nossa população se desloca para fora da freguesia para trabalhar. Também recebemos muita gente, quase a mesma percentagem, mas como é que as pessoas, estando fora, conhecem uma realidade que muitas vezes não está à sua porta, está 2 ruas abaixo ou está 2 quilómetros ao lado, e nós ali conseguimos perceber isso, e portanto isso também é sinal de que as pessoas vão estando atentas às nossas comunicações, às nossas informações, ao nosso trabalho, e vão exigindo de nós cada vez mais. E depois passa a palavra, não é? O número de participantes aumenta, e os 45 minutos às vezes não chegam, não é? Mas são momentos interessantes que temos que ter esta capacidade também de gerir. Nem sempre o que traz ali as pessoas são só preocupações do dia a dia, não é? Há muitas vezes outras coisas que surgem, mas temos de ter a capacidade
de dar a volta a essas questões, e eu acho que no final o que verdadeiramente importa é nós conseguirmos resolver o pequeno problema da pessoa e conseguirmos dar o contributo necessário para o grande problema que eventualmente tenham, de acordo com as suas perspectivas e de acordo com as suas necessidades. Exatamente. Perfeito. Muito obrigado. Tiago, voltamos. Eu gostei aqui de uma expressão que foi, isto é quase como ir ao ginásio quando termino. E eu questiono se a participação será quase como um músculo que nós temos que ir trabalhando constantemente e que se deixamos de ir ao ginásio, esse músculo vai esmorecer e vamos voltar tudo ao início. E neste sentido, e como está agora a entrar recentemente na União de Freguesias, eu questiono como é que é nós termos que começar a trabalhar este músculo, se o trabalho de trás realmente já está feito e se mantém. Como é que é este desafio, voltando aqui à palavra do professor João, como é que é este desafio de iniciar? Bom, eu estou a fazer o meu plano de treinos agora, né? É isso basicamente que significa. Significa andar muito, como já perceberam, e portanto também ajuda aqui à linha. Mas sim, ainda estou objetivamente, e como neófito nisto, estou aqui um pouco a estabelecer os mecanismos. Primeiro, perceber os que já tenho, e já tenho alguns, não é? E perceber como potenciá-los, não é? Perceber também se são eficientes ou não, ou se fazem sentido dentro do que significará este trabalho do novo Executivo. Também, a dado momento, temos de perceber o que é que nós somos, não é? O que é que são as nossas características, o que é que pode ser mais útil e, para, de facto, sermos eficientes, né? Porque definitivamente temos de ser muito eficientes, quer na forma como vamos receber os inputs, quer depois como os vamos trabalhar, porque o tempo urge e de facto as necessidades são múltiplas. Creio que todos nós percebemos nesse território e se mais tempo tivéssemos, também mais necessidades surgiam e portanto estamos sempre aqui a correr um bocadinho atrás a correr como uma avalanche atrás de nós, mas temos certo de ter essa capacidade de aguentar e de dar resposta a isso. Claramente, o meu plano de treinos significará o desenvolvimento de mais ferramentas digitais, esta questão de primeiro perceber o pulso das pessoas é muito importante para mim, portanto será desenvolvido nestes últimos tempos e, portanto, seja na rua, seja por instrumentos como os diretos ou canais WhatsApp, ainda vou ter de pensar bem como fazer isso. Serão se calhar instrumentos que eu vou potenciar agora, sem prejuízo de instrumentos já presentes e mais formais, como as assembleias e o orçamento participativo, que teremos que já pensar neste orçamento que a aprovar agora em dezembro, à partida. Espero que não na última semana, mas se calhar vai ter que ser. Portanto, eu diria que é isso. Eu diria que para quem entra de novo, se calhar a prioridade deve ser o sentir o pulso da comunidade, das comunidades, dos bairros e das pessoas em concreto, e depois a partir daí tentar construir os canais de direcionar isto de forma eficiente e depois também os procedimentos e as formas de dar a resposta e as soluções. Exatamente, e ir mantendo uma consistência, não é? Sim, sem dúvida. Faz todo sentido. Eu tenho aqui um comentário do nosso público, a quem eu relembro já agora que a qualquer altura podem colocar as vossas questões no chat do Zoom e elas vão sendo, entretanto, aqui respondidas. Eu tenho um comentário do Valdemar Silva, da União de Freguesias de Lourinhã e Atalaia, que passo a ler e depois vou pedir também o vosso comentário. Portanto, para reflexão, conforme desafio do Dr. Pedro Brás, falta aulas de cidadania, ensinar nas escolas o que é a democracia, a sua história e a importância da política para a sociedade. E muito importante, democratizar e renovar os partidos políticos. Aqui, nos partidos, deixarem de ser plataformas para cargos políticos e serem reais assembleias de militantes que definem as políticas locais, regionais e nacionais. Ainda adaptar as votações à atualidade, alargamento do período, votação por faixas etárias e novas tecnologias.
João, se calhar começava por si, pedia-lhe aqui comentário. Falta educar a participação, falta termos este trabalho desde mais cedo. Já agora, antes de responder diretamente à questão colocada, não leva a mal o Horácio, eu estava aqui a ouvir o Tiago, que está a começar, como diz. Eu estou no meu último mandato, ou seja, eu não poderei ser daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, neste caso, não poderei ser candidato a presidente de junta porque atinjo o limite dos mandatos. E dir-lhe o seguinte, falou no plano de treinos e bem, eu estou numa fase em que digo assim, vou tentar ver se consigo ajudar, se consigo cooperar e colaborar, quer com os funcionários, quer com os novos eleitos na Assembleia e na Junta de Freguesia, para que possamos fazer diferente este mandato e que, obviamente, e aqui falo pela minha força política, ou pelo conjunto de pessoas que estão na minha força política, na minha lista, ainda que metade sejam independentes, não têm filiação partidária, mas quero dizer que eu não tenho nada nem contra os independentes, mas tenho também tudo a favor daqueles que são militantes de partidos políticos. Eu assumo a minha militância, eu gosto de dizer, eu sou militante de um partido político, como sou do Sporting Clube Portugal. Não sou sócio do Sporting, mas sou do Sportinguista, mas não sou sócio. De qualquer maneira, só do núcleo Sportinguista da Guarda. Mas dizer o seguinte, portanto, eu gosto de dizer que eu tenho esta camisola, mas não gosto de dizer que só vejo aquela camisola, porque acho que as outras camisolas também têm a sua tonalidade interessante. E é com essa diferença que nós nos enriquecemos. Já vai de encontro àquela resposta. Mas nesta fase de transição em que eu me sinto, em que eu quero tentar fazer com os meus colegas da Junta, com os funcionários da Junta, algo diferente neste mandato e que para aqueles que venham a seguir possam estar melhor preparados e possam encontrar uma freguesia ainda melhor, ou pelo menos já diferente daquilo que estamos a construir, porque nós começámos em 2013, nós fizemos, neste mandato agora que começámos, uma Assembleia de Freguesia extraordinária. E foi construída com os funcionários da freguesia. E para quê e porquê? Porquê é que fizemos isto? Primeiro porque no próprio executivo da freguesia tenho pessoas novas. Não é de idade, também por acaso há uma coisa, também são novas ainda, mas nunca tinham conhecimento disto, nunca se tinham metido nisto, até pela primeira vez. E a própria Assembleia de Freguesia, não só do partido que eu faço parte, não só os meus colegas que estão na Assembleia, os eleitos na Assembleia de Freguesia do meu partido, mas também dos outros 2 partidos, um deles até é um movimento independente, também, desculpe a expressão, não devem perceber tanto ou menos do que eu destas matérias, porque estão de novo. E o que é que nós fizemos? Construída com os funcionários. Fizemos uma Assembleia de Freguesia extraordinária só e apenas para mostrar uma fotografia da freguesia. Tudo o que é freguesia. Como se organiza neste momento, quantos funcionários tem, que património tem, qual é a conta bancária, como é que foi feito o orçamento, obviamente está agora a vigorar, o património, como já disse há pouco, os projetos que temos na área educativa, na área social, mas isso todos temos aqui. Foi apenas e só para, digamos, lhes mostrar como era a freguesia. E completando esta fotografia, e até por sugestão de um deputado da oposição, dito assim, porque o é, vamos fazer uma visita aos locais. Ou seja, não vou dizer que é uma freguesia abastada, mas temos algumas propriedades e já falei aqui nos fornos, já falei aqui nos cemitérios, temos 2 ou 3 terrenos, temos 2 armazéns, portanto, temos outros materiais, temos uma biotrituradora que reduz os verdes, digamos, a matéria arbustiva, a estilha, que dá para fertilizar as terras. Portanto, isto são equipamentos que as pessoas vão verificar in loco. E, obviamente, vão ver também algumas obras que fizemos e outras casas que temos. Isto foi uma forma que nós arranjamos de quê? De tentar inserir e enquadrar as pessoas, os novos deputados e os novos membros eleitos na Junta de Freguesia, para ficarem, não digo dentro de tudo, que eu sei que não é fácil numa sessão de uma tarde inteira fazer, mas foi também uma maneira de envolvermos os funcionários, quer os de dentro, digamos assim, das secretarias, responsável pelo UGIP, que é uma técnica superior, os funcionários, os assistentes administrativos e também o técnico superior que temos, mas também os assistentes operacionais, portanto, digamos, os trabalhadores de fora, aqueles que fazem muito pela imagem da freguesia, aqueles que trabalham muito para o bem da freguesia, e agora também um chavão, e ganham muito pouco, também convém acrescentar,
mas nós também não podemos dar mais, que é mesmo assim, mas a verdade é que são muito o rosto da freguesia, são muito que fazem o dia a dia e apoiam as associações, apoiam as pessoas que têm mais necessidades, etc, etc, etc. Nós temos um serviço de recolha de monos urbanos, penso que todas as freguesias têm, nós fazemos à segunda-feira e eu bem vejo o apoio que acaba por ser dado enfim, às pessoas com esse tipo de serviço e portanto, tudo na lógica. Esta Assembleia Freguesia Extraordinária, volto a dizer, e isto veio no encaminhamento da intervenção do Tiago, tudo muito na lógica de mostrar aquilo que é a freguesia, para que os novos possam, de alguma forma, ficar com o conhecimento, porque, vamos cá ver, eu também já andei em campanhas eleitorais e espero continuar a andar em campanhas eleitorais, espero participar, como é evidente, pelo menos com a bandeirinha no ar quero andar, mas nós quando usamos da palavra, quando falamos com as pessoas em campanha eleitoral, não vou dizer que a gente se excede, mas, enfim, demos ali um toquezinho, dizer que a coisa vai ser resolvida rapidamente. Exatamente. Se nós formos eleitos. E depois, no concreto, por vezes a gente chega à conclusão que aquilo não é connosco, de todo é connosco, e nem sequer temos possibilidade, mas, de qualquer maneira, todos, enfim, fazemos isso. Em relação à questão colocada da aprendizagem, da democracia, eu falei há pouco nos 50 anos do 25 de Abril, e volto a dizer, o poder local português, mas as instituições públicas, mas também as instituições associativas e mesmo as empresariais, devem claramente aproveitar esta efeméride, que é meio século, para valorizar o regime democrático. Porque quando nós começamos a ver em termos internacionais que os cidadãos se interrogam, e é já uma resposta a essa questão, quando os cidadãos se interrogam que muitos países não precisam da democracia para nada, para dar satisfação à necessidade das pessoas, podemos estar, e este é um dado que eu recolhi recentemente num qualquer, não sei, eu não posso precisar, mas li esta frase e fiquei assim, olha, aqui está uma questão importante. Se há uma generalidade das pessoas, a nível, não sei se foi europeu, se foi mundial, que considera que há muitos países que conseguem chegar lá a atingir níveis de desenvolvimento sem precisar da democracia, desculpem a expressão, desta muleta política, muleta aqui não no sentido pejorativo, mas volto a dizer, as palavras têm muleta no sentido de apoio para andar, de apoio para desenvolver, no fundo de apoio para se sentir incluído, como alguém já aqui falou. Portanto, eu diria o seguinte, se muitas pessoas começam a ver isto, significa que a democracia pode não estar a responder. Eventualmente, por aquilo que dizia esse nosso companheiro da freguesias de Lourinhã, que os partidos servem mais de etc., aquilo que foi dito aí, também nós temos de ter cuidado com as palavras. Os partidos políticos foram essenciais e são essenciais à democracia, são pilares essenciais da democracia. O modo como eles funcionam, o modo como eles operam é com as pessoas, com os militantes. E o Tiago é militante de um partido, eu sou militante de um partido, o Pedro é militante de um partido, nós conhecemos as regras dos nossos partidos, não são também assim tão diferentes quanto isso, mas enfim, obviamente depois as práticas poderão ser diferentes, também as dimensões também dizem isso. Agora, ensinar a democracia, eu considero importante, ou melhor, eu considero decisivo, claro, e muito útil e muito necessário. E agora vou socorrer-me aqui de um exemplo, e perdoem-me, porque não é no sentido, volto a dizer, pejorativo, vamos tirar-lhe a carga ideológica que tinha aquilo que era dado aos alunos antes do 25 de Abril no ensino secundário. No dito ensino secundário, na altura não era assim que se chamava, era o ensino complementar, portanto seria o 6º e 7º ano, que hoje é o 11º, é o 10º e 11º, agora é o 12º ano, portanto seria ali o final do ensino secundário para jovens dos 16, 17, 18 anos, que era a organização pública portuguesa. No fundo era explicar como é que era organizado o Estado. Eu julgo que esse tipo de disciplina, esse tipo de área de intervenção é importante. As pessoas devem perceber o que é o poder local, o que é que pode e não pode fazer, o que é o poder central, o que são órgãos de soberania. O que referia também aqui o Tiago, no sentido de dizer, e bem, constitucionalmente estão previstas as associações de moradores, pouco trabalhamos nisso, mas tem uma razão. Nós sabemos que em tempos ideológicos aqui, finais de 70, ali nos anos 70, estas associações de moradores eram bastante utilizadas com uma carga ideológica, tinha o seu lado negativo, mas vamos verificar e a parte positiva, que é trazer as pessoas para a rua. Depois, quando as pessoas perceberam que aquilo eram trazidas para a rua
com outros intuitos, pronto, aí teve que se refriar e referiu-se. Claro. Mas é uma figura que está constitucionalmente prevista. Achei interessante esta observação de um liberal referir-se à Constituição da República Portuguesa aprovada em 76, e bem, no bom sentido aqui, Depois podemos falar sem de provocação, mas sem a pode ser o provocação, próximo tema. mas é engraçado referir que achei interessante, e bem, aliás, está a fazer 45 anos a Constituição da República, 45, juro que estou a dizer bem, mais, a Constituição da República Portuguesa, mas está previsto, ou seja, os nossos constitucionalistas poderão ter feito coisas menos bem feitas, que depois também nas revisões constitucionais conseguiram ser, de alguma forma, redimidos, digamos assim. Mas essa figura das associações de moradores está prevista. Exatamente. E as freguesias, lá está, naquilo que eu há pouco disse, quando vamos à origem daquilo que é a freguesia, da paróquia, da vizinhança, da proximidade, tem muito a ver com a questão que foi inscrita na Constituição das Associações de Moradores. Por isso nós atribuímos na Freguesia da Guarda esta ideia do provedor de bairro, esta ideia de tentar nos bairros, as tais assembleias participativas, etc., tem algo de um pouco ir ao encontro daquilo que referia o texto constitucional que foi aqui mencionado pelo Tiago, que é trazer as pessoas a ajudar no processo decisório, corresponsabilizá-las também, corresponsabilizar. Desculpa, os cidadãos, nós não podemos apenas criticar, mesmo que tenhamos razão, temos de perceber que a moeda tem duas faces. E a outra face é a nossa participação. E a democracia tem muito esse problema. Tem mesmo esse problema. Não é um problema. É verdadeiramente o cerne principal da democracia, é que eu tenho o dever, o direito, mas também tenho o dever de participar no processo decisório. E que esse processo decisório e essa construção da decisão não é só, como alguém aqui já referiu, não na nossa conversa, mas ontem ou anteontem, que é o participar de 4 em 4 anos. Portanto, votar, aqui concordo com o Pedro, temos que arranjar aqui uma maneira, não vamos chegar ao extremo do que estamos agora a chegar com o processo de vacinação em alguns países, que eu julgo que é um nível de pouca civilidade, de pouca humanidade, quer dizer, estar a oferecer coisas ainda por cima exuberantes para as pessoas irem tomarem a vacina do Covid, que é uma coisa, enfim, mas pronto, diria o seguinte, portanto, se me falam se é importante ensinar estas coisas nas escolas, pelo menos aí a partir do 2º ciclo, do 3º ciclo, aquilo que é essencial. Se é numa disciplina chamada cidadania, se é noutro tipo de disciplina, se é num conteúdo transversal, se é também, e bem, quero dizer, em cooperação com os poderes locais, ou seja, nós estamos neste momento num processo de transferência de competências. Houve a Lei 4 de transferência de competências do Governo para os municípios, entidades intermunicipais, há agora já há vários anos o processo de transferência dos municípios para as freguesias, foi uma grande luta da ANAFRE, eu espero que pessoas como o Tiago estejam novas, que venham realmente também contribuir para este debate, mas foi uma grande luta da ANAFRE para que se pudesse, para que este enquadramento legal fosse definido, não estou a dizer que isto já está tudo resolvido, bem pelo contrário, legalmente está, lá está, falta a outra parte, que é a outra moeda, a outra face da moeda, que é a praticabilidade desta matéria, a aplicação prática desta matéria, portanto, e esta transferência, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, e bem, viram logo só, vem estrangeiro, mas também queremos aqui um envelope financeiro. Está correto. Mas, por exemplo, na área da educação, conforme de encontro àquilo que estava a dizer o nosso colega da Lourinhã, na área da educação, a competência não pode ser só a preocupação, que também deve ser com o vidro, com o recreio, com as condições, com os aquecimentos. É verdade, isso tem que ser visto. O Estado não pode dar a competência e depois não dar os meios financeiros. Está correto. Agora, isto tem que ser visto, esta transferência tem que ser vista também como uma oportunidade para eu localmente, junta, Pedro, Tiago, Câmara Municipal, localmente como é que nós podemos exatamente ir de encontro àquilo que refere o nosso colega. Como é que nós na Guarda, e aqui o Pedro já deu alguma sugestão, nós também temos esse trabalho feito numa outra dimensão, como é que nós localmente podemos fazer ver às crianças do básico, mas também aos jovens já do básico e do secundário, do 2º, 3º ciclo e secundário, como é que eles podem auxiliar a praticar a vivência democrática. Note, as escolas são viveiros de iniciativas, umas mais, outras menos, enfim, sejam os do 1º ciclo, 2º ciclo, 6º ciclo, e mesmo os politécnicos e as universidades. E nós também temos que aprender a chamar as escolas, os professores, as professoras, os alunos,
para a governação da coisa pública, com as próprias iniciativas que eles tomam nas suas atividades escolares. Ou seja, há pouca divulgação, aí que eu me penitencio enquanto Presidente de Junta, há pouca divulgação, há pouca promoção do muito trabalho que se faz nas escolas, do muito trabalho que os professores, os educadores, os gestores fazem nas escolas. E nós temos que aprender a fazer muito mais esse trabalho. Talvez assim consigamos ir de encontro àquilo que referiu ao nosso colega da Lourinhã, criando programas próprios e locais de promoção da cidadania, do conhecimento das regras do jogo democrático, para que a democracia possa ser efetivamente aquele sistema político que traga mais felicidade às pessoas. Exatamente. Mais felicidade às pessoas, no fundo, mais qualidade de vida. Muito obrigado. Eu vou aqui passar, entretanto, antes de fazermos as palavras finais, passar aqui também para o Pedro, porque temos um outro comentário do Valdemar, em que, fazendo aqui um bocadinho o resumo, ele nos fala da importância da participação, mas também do interesse e do comodismo que nos refere aqui que existe nas gerações mais novas, e fala-nos muito de as pessoas utilizarem os bairros, como nos falava o Tiago, enquanto apenas dormitórios. E, portanto, o que é que nós podemos fazer para contrariar isto? E será que a participação tem um papel positivo também neste aspecto? Eu pedi-lhe aqui uma resposta de 2, 3 minutinhos, por favor. Muito rápido. Antes de mais cumprimentar o Valdemar, nosso colega da zona da Lourinhã. Bom, relativamente aos jovens, eu acho que os jovens não estão distantes da participação e não estão distantes daquilo que são os problemas dos territórios onde vivem. Apenas têm formas diferentes de comunicar entre eles e de partilhar as problemáticas que os agentes políticos, quer esteja no exercício de poder ou não, ainda não conseguiram entrar, ainda não conseguiram perceber essa linguagem e perceber como é que os jovens de facto falam sobre os temas, como é que apresentam as soluções, como dizia o Tiago, e bem, e esse de facto é o maior desafio, não é? É o maior, é de facto uma questão muito, muito pertinente, não é? Como é que nós conseguimos chegar aos jovens? Eles estão no Instagram, eles estão em todo lado, a rede social mais vista até o YouTube, não é? Nem sequer é o Facebook nem o Instagram, mas como é que nós conseguimos chegar até eles é um desafio imenso, porque estamos a falar das gerações futuras e daquelas que um dia terão a oportunidade, tal como nós tivemos, de poder estar no poder local e poder representar toda a nossa comunidade. Isso por um lado. Por outro lado, o Valdemar, penso que era, recordo-me só a segunda parte da questão dele. Claro. Na prática, a questão dos bairros e de cada vez mais serem dormitórios. Sim. Apesar vamos lá ver, os bairros são dormitórios QB, não é? Ou seja, as pessoas acabam por ter alguma vivacidade nos seus espaços. E o Tiago falava uma coisa que aqui, se calhar aqui na zona do Porto é mais virtuosa, que é o sentimento de bairrismo, não é? E isso de facto torna mais fácil o processo. Nós encontramos isso em Lisboa, não é? Nos bairros de Lisboa, não conheço a realidade da Guarda, mas em Sintra é difícil nós termos esta questão dos bairros espalhadas de uma forma quase que uniforme em todo o concelho. Nós conseguimos criar, nós no meu território temos 2 associações de moradores, podíamos ter 4, 5, 6 ou mais, porque há de facto urbanizações que daria para criar essas dinâmicas. E, portanto, em primeira instância, eu acho que a promoção, e aí concordo inteiramente com a visão que o Tiago aqui nos trouxe, de abaixo de nós há um mundo de oportunidades para chegarmos às pessoas. Aliás, eu até costumo dizer que as juntas de freguesia ficam à porta da casa das pessoas e que as associações, sejam elas de reformados, de moradores, culturais, etc., entram na casa das pessoas. Não é? E nós temos que, de facto, conseguir, através desses veículos,
chegar às pessoas, e chegar às pessoas pode ser por via da Associação de Moradores, chegar às pessoas pode ser por via de uma proximidade com o comércio, que vai conhecendo o indivíduo A, o indivíduo B, e que nos vai também ajudar a percepcionar as questões do território, mesmo que o indivíduo não esteja lá durante o dia, não é? E portanto é importante, apesar de serem dormitórios, mas é importante encontrarmos outro tipo de ferramentas, e certamente que a senhora Manuela do cabeleireiro conhece todas as vizinhas, porque vão lá cortar o cabelo, e o senhor Martins, que tem lá o café onde passa a bola do Sport, Benfica e Porto, para ficarmos aqui em igualdade de circunstâncias, e todos os outros clubes, nomeadamente o Real Sport Clube, e podermos de facto também através do café percebermos o que é que se passa em diferentes dimensões do nosso trabalho. Muito obrigado. Estamos aqui a 5 minutinhos, mais ou menos, do final, e eu se calhar agora vou começar com a ordem inversa à que começamos, portanto começo pelo Tiago. Pedia-lhe umas palavras finais e se calhar deixo um mote, que é em 2 minutos que nos tentasse aqui passar a mensagem de porquê promovermos a participação, porque é que é importante. Bom, obrigado. Basicamente porque temos que reconhecer isso mesmo, que o que o Pedro acabou de dizer e o que também tinha tentado dizer na minha primeira intervenção, é que abaixo de nós há todo um mundo e temos de ter consciência disso e perceber que a dimensão política, apesar de sermos a unidade política menor, a dimensão política não acaba na nossa unidade política chamada de freguesia ou união de freguesias. Vai muito mais além e vai até ao indivíduo. E temos de ter consciência disso. Claro que para chegarmos a ele, lá está, temos que usar todo um conjunto de veículos e é muito importante e também perceber o nosso tecido, a nossa realidade, o nosso território e perceber até que ponto tem instituições fortes, tem instituições representativas, tem instituições, quando digo instituições, podem ser formais ou informais. E, portanto, e não as tendo, perceber como é que podemos potenciar, lá está. Eu, por exemplo, tenho mais do que 2 associações de moradores, tenho até bastantes, mas até imagino o potencial de as ter mais no meu território. E provavelmente vou querer implementar isso até ao fim do meu mandato e tentar cobrir todo o meu território com associações de moradores. Por exemplo. Dito isso, a vertente do contacto com o comércio local e com outros stakeholders é bastante interessante, porque de facto são veículos de opinião. A farmácia também, com certeza que sabe todos os problemas de saúde e todas as necessidades de saúde dos fregueses. E, portanto, a primeira nota que eu queria deixar é termos a consciência de que a dimensão política não acaba na nossa unidade e, portanto, levar a possibilidade de participação política a todo o mundo que está abaixo de nós. E depois o segundo ponto, que eu também tentei transmitir na minha intervenção, é perceberem que cada fase do nosso ciclo, que vai desde a identificação da necessidade e do problema até à efetiva ação e depois a posterior fiscalização e a posterior medição e reporte de se correu bem, se correu mal, o que é que... em todas estas fases, o descobrir os mecanismos de participação, porque aí podem ser múltiplos e portanto, há esse desafio, diria, nestas 2 vertentes. Acho que temos que ter esse papel, porque somos, na prática, de facto, os mais próximos cidadãos e portanto, temos a responsabilidade mais direta de fazer o percurso que não acaba connosco. Exatamente. Fazer o resto do percurso cabe, acima de tudo, a nós. Exatamente. Muito obrigado. Sr. João, umas últimas palavras, por favor. Mesmo últimas. Terei lido isto em algum lado, porque não é da minha lavra, mas dizer o seguinte: durante o percurso de vida que nós tivemos até agora, só tivemos 2 aprendizagens difíceis e fantásticas e fabulosas.
Foi aprender a andar e aprender a falar. Tudo o resto é fácil. Tudo o resto é muito fácil. Observarmos um bebê a começar a gatinhar e depois a andar, a agarrar-se e a andar e começar a dizer as primeiras palavras, mamãe, papai, essas coisas todas, devemos ver como é possível descobrir aquela coisinha ali, começar a andar, começar a falar. O que é que aconteceu? Portanto, na vida só temos essas duas coisas difíceis a fazer. Tudo o resto é fácil. E participar também é fácil. E quando me pergunta assim, porquê participar? Responderia assim, por que não? Mas prefiro responder assim, sim, temos a obrigação, temos o dever de participar, de cooperar, de competir também. Mas participar é um direito, mas acima de tudo temos que ver mais como dever. E o dever é praticar a participação em diversas áreas, não só na questão da militância política, não só na questão da militância associativa, não só nesta coisa do poder local, mas é a forma do ser humano se relacionar, é a melhor solução para ultrapassar não só os problemas, porque nós aqui não temos só falado de problemas porque somos agentes políticos e há que assumir isso, não sei se somos partes importantes do poder político português, e como parte importante do poder político português, não podemos quebrar, apontar os defeitos, ver as virtudes e agirmos em consequência, como parte importante do poder político português, na área do poder local, naquilo que é a nossa oportunidade, se a entregarmos a outrem, estamos a demitir de participar. E participar é um direito, mas acima de tudo é um dever. Portanto, a responder porque é que é importante promover a participação, porque é que é importante estar a participar, a resposta é sim, porque é uma das melhores oportunidades para conseguirmos clarificar e trazer, volto a falar nesta palavra, felicidade à nossa vida. Porque quando verbalizamos o discurso, quando partimos para a ação, como referia aqui o Pedro, quando partimos para a ação, significa que estamos a experimentar-nos, estamos a colocar as mãos na massa. Dito assim desta maneira, voltando à questão do fórum comunitário, estamos a moldar algo que naturalmente terá outras mãos que ajudarão a que essa forma seja de melhor qualidade. Portanto, a resposta é sim, temos esse direito, mas acima de tudo temos o dever de o aplicar. Muito obrigado. Pedro, por favor. Muito bem, então, para finalizar, eu diria que a importância da participação é, no fundo, a exigência para podermos reforçar o nosso território, reforçar a nossa comunidade, reforçarmos tudo aquilo que nos rodeia, de algum modo, e reforçar essa comunidade torna-nos mais fortes, permite, de facto, através da participação, conseguirmos termos uma maior coesão social, permite, através da participação do indivíduo à parte coletiva e organizada, encontrar soluções e, portanto, este espírito de colaboração, de coletivo, faz sempre a partir da participação e, portanto, construir algo, independentemente do que seja, construir algo é sempre importante. Eu acho que participar é isto mesmo, é nós podermos construir coletivamente uma visão comum do sítio onde estamos, mas acima de tudo daquilo que queremos que aquilo seja. Muito bom. E quando participamos todos à partida, tudo se torna mais fácil. Eu tenho uma frase que li alguns também que nos diz que uma sociedade colaboradora é uma sociedade facilitadora. E, portanto, fica tudo bastante mais fácil quando assim é. A mim resta-me agradecer-lhes também pela vossa participação. Tivemos aqui hoje alguns pontos muito interessantes, portanto, com o Pedro aqui a ideia de uma roda participativa, portanto, aqui uma visão integrada que vai quase desde a maternidade, não porque ela ainda não existe apenas, mas fica o desafio, mas vai quase desde a maternidade. Vai chegar ao lado.
até uma idade mais sénior. Temos aqui a visão também do João, que nos diz que nós não precisamos de ser experts digitais e que a participação está ao alcance de todos. E é não só um direito, mas também um dever, e é algo muito importante a reter. Depois a visão do Tiago, que nos mostra aqui que existem níveis abaixo da junta de freguesia e que nós temos que trabalhar com eles. E uma questão muito interessante, que é haver uma framework, uma estrutura de participação, que não deve estar assente apenas num OP ou apenas nas ocorrências, mas sim ser toda uma framework completa e estruturada. Eu agradeço-lhes a vossa presença e esta partilha, que foi sem dúvida muito enriquecedora. Agradeço também a todos os presentes na nossa plateia, a quem nos segue através do meio digital. Foram 3 dias de partilhas incríveis e de muita aprendizagem. Como dizíamos, estivemos todos a aprender e todos a ensinar de alguma forma. Nós agradecemos à Câmara Municipal de Valongo, uma vez mais, por nos ter integrado na Semana Europeia da Democracia Local, e terminamos com uma certeza. Terminamos com a certeza de que o rumo da cidadania e da promoção da democracia e da participação, neste caso, é sem dúvida o rumo a seguir. É um trabalho moroso, quase como que um músculo que vamos alimentando, mas que obviamente acaba por compensar. Em meu nome e em nome da Wire Mais, um muito obrigado a todos e um bem-ajam. Se estou certo, e aqui digo um bocadinho a rebelia, mas foi sem dúvida um evento muito produtivo, e estou certo que mais eventos em breve virão para juntas de freguesia e vai passar a ser regular. Muito obrigado a todos, um bem-aja.